Vamos lá, pessoal, resolução das questões do PDF. Vamos para a questão 1. O que é que nós temos aí na questão 1? Em um recipiente industrial, a temperatura varia de 20 a 220 graus. Então, temperatura inicial, 20 graus, temperatura final, 220. A custa da transferência de uma quantidade de calor igual a 2.000 calorias. Então, Q igual a 2.000 calorias. Determinar a capacidade térmica do recipiente. Então, a gente tem que capacidade térmica é massa vezes calor específico, é uma das fórmulas. E a outra, capacidade térmica, Q sobre delta T. Como ele não deu a massa nem o calor específico, a gente vai usar essa segunda fórmula aqui, ó, Q sobre delta T. Variação de temperatura, final menos a inicial, vai ser igual a 200 graus Celsius. Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser 2.000 dividido por 200. Vamos cortar aqui 2 zeros. Vai ficar 20 dividido por 2. Capacidade térmica, 10 cal, certo? 10 cal por graus Celsius. 10 cal por graus Celsius. Vamos para a questão 3. O que é que nós temos na questão 3? Ele diz: a tabela seguinte fornece a massa de 5 objetos e o calor específico das respectivas substâncias. Pede para calcular a capacidade térmica de cada um desses objetos. Então, nós vamos ter aqui, ó, A tem massa igual a 10 e tem calor específico igual a 0,22. Vamos usar essa primeira fórmula aqui, ó. Capacidade térmica, massa vezes calor específico. Então vai ficar 10 vezes 0,22. Então a capacidade térmica vai ser de 2,2 calorias por cada grau Celsius. No B, o que é que nós temos do B? O B, ele diz que a massa é 20 gramas e que o calor específico é 0,11. Calor específico 0,11. Então, a capacidade térmica vai ser a massa, 20, vezes o calor específico, 0,11. Então, nós vamos ter, ó, 0,11 vezes 20, vai ficar 0,220. Duas casas. Então, C igual a 2,2 calorias para cada grau Celsius. No C, o corpo C, ele tem massa 30 gramas e tem calor específico, que é massa, calor específico 0,09. Então, nós vamos ficar com capacidade térmica, massa, 30, vezes calor específico, 0,09. Então, a capacidade térmica vai ser 0,09 vezes 30, 0, 3 vezes 9, 27, 0,2, 0. Duas casas, 2,7 calorias para cada grau Celsius. No corpo D, ele dá massa 40 e calor específico 0,06. Então, nós vamos ficar com 40, 0,06 vezes 40, 0, 4 vezes 6, 24, 0,2, 0. Duas casas, então vai ficar massa vezes calor específico, não é isso? 40 vezes 0,06. Então, nós encontramos ali no cálculo
2,4 cal por graus Celsius. E o corpo E, ainda tem o E, a massa é igual a 50 e o calor específico 0,03. Então a capacidade térmica vai ser 50 vezes 0,03. Vamos fazer esse cálculo aqui. 0,03 vezes 50, 0,15, 0. Duas casas, então capacidade térmica 1,5 calorias para cada grau Celsius. Essa é a questão 3, vamos para a questão 5. Dá uma pausa, copia, tá certo? E vamos para a questão 5. Vou apagar essa aqui. Na questão 5, ele diz: ao receber 240 calorias, então quantidade de calor, 250 calorias. Um corpo de massa 60 gramas, tem sua temperatura se elevando de 20 para 100. Então, temperatura inicial 20, temperatura final 100. Então, ele quer a capacidade térmica do corpo e o calor específico. Então, nós vamos ter o quê? Q é igual a MC delta T. Eu vou achar o calor específico. Ó. Ele deu quantidade de calor, deu a massa, pediu o calor específico e a variação de temperatura, a final menos a inicial, 100 menos 20, 80. 6 vezes 8 dá 48, mais 2 zeros, C igual a 240. C é igual a 240 dividido por 4.800. Vamos cortar 0 com 0. Vai dar para simplificar isso aqui por 24, vai dar 1. Por 24 vai dar 2, sobra 0. Então ficou aqui 1 por 20 e 1 dividido por 20. 0, 0,005. 0,05 cal grama por graus Celsius. Esse é o calor específico. Vamos para a capacidade térmica. Já tenho o calor específico, tenho a massa, então agora fica fácil de encontrar a capacidade térmica, não é isso? Então a capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Então eu vou ficar com 60 vezes 0,05. Então vamos botar aqui 0, 6 vezes 5, 30, 6 vezes nada, nada, 3, 6 vezes nada, nada. Duas casas, então a capacidade térmica é igual a 3 calorias para cada grau Celsius. Vamos à questão 7, número 7. Ele diz: a capacidade térmica de um pedaço de metal de massa 100 gramas, é igual a 22 calorias. Então a capacidade térmica é igual a 22 cal por graus Celsius. Determinar a capacidade térmica de outro pedaço do mesmo metal com massa 1000 gramas. Massa 1000 gramas. Então ele diz que a capacidade térmica de um corpo de massa 100 gramas é igual a 22, ele quer a capacidade térmica se a massa for 1000. Nós vamos pegar a formulazinha Q igual a M vezes C para achar o calor específico, que se é o mesmo material, não é isso? O calor específico vai ser o mesmo. Então eu vou ficar com C. C22 igual a 100 vezes C.
Então eu vou ficar aqui com 100C igual a 22, C igual a 22 sobre 100, é isso? 22 sobre 100. Vou apagar esta tela. E vamos dividir ali 22 por 100. Não dá para dividir, eu coloco 0, 0, 220 dá 2, vai sobrar 20, 0, não precisa colocar nada lá, vai dar 2. Então, calor específico, 0,22. Vamos voltar para cá. Ele quer a capacidade térmica, que vai ser massa vezes calor específico, então a massa agora é 1000, e o calor específico encontrado foi 0,22. Então eu vou ficar com 1000 vezes 0,22, vai dar 220 calorias para cada grau Celsius. Vamos para a questão 9 agora. Vamos lá, questão 9. Deixa eu pegar uma coisa aqui, só um minuto. A questão 9, ele quer o quê? Ele quer o calor específico de uma substância é 0,2. Questão 9. O calor específico é 0,2 calgrama por grau Celsius. Isso significa que 100 gramas dessa substância absorvem 600 calorias. Então, se 100 gramas absorve uma quantidade de calor de 600 calorias. Determinar a capacidade térmica de outro pedaço, não, estou vendo outro, de energia térmica, sem mudança de estado. A sua temperatura em graus Celsius vai ser elevada de... O calor específico de uma substância é 0,2. Isso significa que 100 gramas dessa substância absorve 600 calorias de energia térmica, sem mudança de estado. Sua temperatura em graus Celsius vai se elevar de... Eu vou ter o quê? Q é igual a mc delta T, né? Então, vai ficar 600 é igual a 100 vezes 0,2 delta T. Então, vou ficar com 20 delta T igual a 600. Delta T igual a 600 dividido por 20. Vamos cortar aqui 0 com 0. Então, a temperatura vai variar em 30 graus. 60 por 2, 30. Então, a nossa resposta aí, letra C. Vamos para a questão 11 agora. O que é que nós temos na questão 11? Então dá pausa, copia que eu vou continuando aqui, tá certo? Na questão 11, ele diz: é preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água do caldeirão para que nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10⁴ gramas de água e o calor específico da água é igual a 1. O caldeirão, questão 11. O caldeirão contém massa de água 10⁴ gramas. O calor específico da água é igual a 1.
certo? Aí vamos voltar aqui. É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água do caldeirão para que nosso amigo possa tomar um banho confortável. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? Então nós vamos ficar com Q é igual a MC delta T, Q é igual a 10 à quarta vezes menos 3, né? Vai tirar da temperatura, então a temperatura é menos 3. Então eu vou ficar com 10 à quarta, dá 10.000, vezes menos 3, dá 30.000 calorias. Como nas alternativas aí ele dá quilocalorias, a resposta vai ser letra D, 30 quilocalorias. Resposta, letra D. Vamos para mais uma. Questão 13. Na questão 13, nós temos o gráfico representa a variação de temperatura de um corpo sólido em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que libera energia à razão de 150 calorias por minuto. Como a massa do corpo é de 100 gramas, o seu calor específico é... Ele está dando aqui um gráfico. 20, 10, 40. Tempo dado em minutos e temperatura dada em graus Celsius. Vamos lá. O gráfico representa a variação da temperatura de um corpo sólido em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que libera energia à razão de 150 calorias por minuto. Como a massa do corpo é igual a 100 gramas, massa igual a 100 gramas, o seu calor específico é, ele quer o calor específico. Então, olha, se a quantidade de calor é dada, que ele libera 150 calorias a cada 1 minuto, então em 10 minutos ele vai liberar X calorias, né? Uma regra de 3 simples e direta, vai ficar 150 sobre X igual a 1 sobre 10. X é igual a 1.500 calorias. 10 vezes 150. Então isso aqui vai ser a quantidade de calor, tá certo? O que eu chamei de X vai ser a quantidade de calor. Então eu posso fazer o quê? Q é igual